Mente Aberta no ar, muito obrigado pela sua audiência, por você estar comigo. E eu quero também a sua participação. Para participar comigo, você pode enviar o seu e-mail para menteaberta@redesuper.com.br e também nos seguir pelo Twitter, é @PGMMenteAberta. Você nos seguir, nós vamos ter algumas promoções e quem sabe você pode ser também sorteado e contemplado participando conosco. Bom, o nosso tema de hoje, ou a nossa conversa, para que a nossa mente se amplie um pouco mais e abra, nós vamos falar sobre um assunto tão discutido nos dias atuais, que é a prosperidade bíblica, confundido com outras situações ao qual pessoas, em alguns momentos, acabam sendo contra. E para isso eu recebo aqui, eu posso falar meu amigo, um pastor, um mentor, um consultor, um líder de sucesso, Lester Velo. Seja bem-vindo, irmão. Muito obrigado. Obrigado você. E para mim é um privilégio, né, Lester? Porque esse momento de excelência, até dentro do programa Mente Aberta que a gente está vivendo, eu posso confessar isso aqui, que a minha cabeça abriu um pouco, já eu não sei se há 8 meses que a gente teve o primeiro contato, foi um ano. Eu lembro um dia 7 de agosto do ano passado, a gente encontrou num almoço, eu de um lado, você do outro, e ali a cabeça começou a ampliar um pouco. Acho que tem muita coisa ainda para a mente se abrir, mas já é um começo, né? Isso aqui já é um resultado disso. Mas isso é a ideia, sabe? Quando falamos de Deus, sabe? Estudamos, meditamos a palavra de Deus e o que naturalmente acontece, sabe? Nossa mente tem que abrir. Temos que entender mais a grandeza de Deus em nossas vidas. É interessante que às vezes nós fechamos a nossa mente, enquadramos e vivemos naquele quadrado e não abrimos. E quando surge alguma novidade, algum pensamento que quebra esse paradigma, é normal às vezes a gente ter medo, né? Naturalmente, é mais fácil ter medo, mas o desafio maior para as pessoas é abrir sua mente para poder pensar maior, sonhar maior, sabe? Então, é importantíssimo poder abrir nossas mentes. Ah, que bom. Olha, o que eu quero conversar dentro desses tópicos, né? Nós vamos falar sobre isso hoje, mas tem um assunto que hoje eu vejo muito relevante e talvez muito atacado por alguns lados, talvez por ignorância, outros por perseguição, que é o da prosperidade bíblica. E a prosperidade bíblica, em alguns pontos, é confundida com teologia da prosperidade. Correto. Existe uma diferença entre esses dois temas? Bom, existe. Teologia é falar de uma coisa. Sim. Seja prosperidade, seja uma coisa que você vai só falar, sabe? Prosperidade bíblica, para mim, é uma vida que você vai ter que viver na sua vida. Tem que ter uma experiência. Então, de vez em só falar de prosperidade bíblica, você já está vendo isso na sua vida, entende? Então, Deus nunca queria que nós só ouvíssemos ter prosperidade, sabe? Ele queria que nós experimentássemos, naturalmente. Agora, se virou uma conversa bem controversial por causa do desafio de outras pessoas falando diferencialmente, erradamente, ou vivendo erradamente a prosperidade. É isso, eu até percebi isso há alguns anos atrás. A gente percebia o seguinte, principalmente no Brasil, pode ser um fator cultural. A pessoa pobre, ela tinha o status de humilde. E, nossa, que pessoa humilde, que essa pessoa é muito... E o que tinha uma condição melhor, vamos colocar um rico, ele era orgulhoso. E isso se inverteu, até pela situação econômica do Brasil. E hoje a gente percebe, principalmente no meio evangélico, uma pessoa que melhora a sua condição de vida, ele já passa a ser taxado de o adepto da teologia da prosperidade, tudo que ele constrói em prol daquilo. Você teve uma experiência nos Estados Unidos, Correto. Onde a realidade americana é totalmente diferente da cultura brasileira. Correto. E você tem a naturalidade porto-riquenha. Nicaragüense, que vive um outro contexto também de América Latina. Você avaliando isso, porque aí você pode falar com propriedade. Como isso influencia, a cultura influencia esse pensamento errôneo, Lester? Deixa eu começar, porque minha história é bem, sabe, eu nasci na Nicarágua. Sim. Meu pai é pastor, então viajamos muito e depois, aos 6 anos, mudamos para os Estados Unidos. Então, culturalmente, minha cabeça é mais lá nos Estados Unidos, certo? Que na Nicarágua, sabe? Só que me ajudou também para poder entender um pouco mais da cultura latina, entende? E eu cresci muito pobre. Só que esse programa aqui é mente aberta, sabe? Sim. Então eu vou compartilhar um pouco mais do que aconteceu na minha vida, porque por causa que eu cresci pobre, sabe? Eu tinha que entender um pouco mais
abrir mais minha mente para não viver mais pobre. Eu queria, como jovem, ter mais. Eu queria ter prosperidade na minha vida. Que é um desejo de todo jovem. Cada criança, cada jovem quer prosperidade. Agora, o adulto depende do ensino da pessoa, entende? Entendi. Mas uma criança... É o sonho de uma criança e de um jovem. Uma criança quer viajar, quer ir para Disney, quer fazer grandes coisas na vida, sabe? Quer sonhar, sabe? Eles querem vestir de super-homem, sabe? É verdade. Para fazer grandes coisas. E para mim, eu queria fazer a mesma coisa. Meu desafio era que eu cresci dentro da igreja que não acreditava na prosperidade. Você cresceu dentro desse conceito, que prosperidade não é de Deus. Que não é de Deus. E a igreja pregava isso. Então, para mim, era um propósito que eu fiz para Deus. Deus, é sua vontade para eu prosperar. E aí Deus começou a falar comigo, quando eu era jovem. Aí foi uma experiência pessoal sua, em um meio que não era favorável a isso. Quando eu sou professor do Carisma, certo? E quando eles falam comigo que eles queriam que eu desse uma aula, sabe? E eles falam comigo da aula Prosperidade Bíblica, sabe? Para mim, essa aula é perfeita para mim, porque eu não vou só ensinar uma coisa que eu sou uma coisa no livro, sabe? Uma coisa que eu experimentei pessoalmente na minha vida. Você vivenciou. Isso. Então, o propósito das aulas é para realmente definir. É a vontade de Deus para você prosperar, sabe? E é a primeira aula no Carisma, sabe? É a vontade de Deus, porque muitas pessoas que estão confusos não conseguem definir essa pergunta. É a vontade de Deus para você prosperar? É verdade. Eu até coloquei aqui, se a cultura local, se ela causa ou ela interfere nesse entendimento. Correto. Porque dependendo do formador, do líder que forma a opinião, ele constrói um argumento de que você ser próspero e buscar prosperidade, você está se afastando de Deus. Consequentemente, você não se torna excelente. Porque não é que uma coisa está ligada à outra, mas elas estão bem próximas. A excelência traz a prosperidade. A excelência é da prosperidade, só que a prosperidade é da vida que nós temos em Deus, entende? Podemos falar que Deus não tem prosperidade, Deus é prosperidade, entende? Deus não é amor, Deus não tem amor, Ele é amor. Então, para nós temos que entender que prosperidade é só fruto do que nós somos. O entendimento errado é que prosperidade está sempre ligada a dinheiro. Correto. A carro, a bens materiais, e não é isso. Não é isso. Tem tudo a ver, sabe? Sua vida, sua alegria, sua paz, sua família, sabe? Mas temos que falar de dinheiro, porque muitas pessoas não querem falar de dinheiro. Sim. E eu só quero falar isso porque é uma igreja bem grande que eu pregava. E eu estava falando dessa mensagem aqui. E essa igreja estava lotada. E a pergunta que eu fiz para todo mundo, eu falei, quem nessa igreja aqui tem falta na sua vida? Especialmente dinheiro. E aí falei, feche seus olhos e levante sua mão. 99% das pessoas levantaram suas mãos. Tinha falta. Por isso que nós precisamos falar também sobre de dinheiro. Entende? Agora, as pessoas não querem falar de dinheiro porque o ensino errado na igreja é não. Cuidado com o dinheiro. Sabe? É verdade. Só que o medo do dinheiro não é o problema não, sabe? Você tem um entendimento claro quem você é, sabe? Prosperar já vem de Deus, sabe? Não tem que buscar prosperidade, sabe? Primeiro buscar o reino, quem você é em Deus. Aí, quando você busca o reino, as outras coisas serão acrescentadas. Corretamente. Então, é porque eu vivencio na minha construção teológica, eu fiz o Carisma, depois fui para uma outra faculdade teológica. E eu pude atingir um equilíbrio, porque são paradoxos, são opostos. E se combatia muito e usava, isso virou um jargão popular. A teologia da prosperidade, hoje todas as pessoas falam, sou contra a teologia da prosperidade. Na minha avaliação pessoal, eu via que a maioria que era contra a teologia da prosperidade buscava um crescimento, buscava uma conquista. E aí eu vi, principalmente na América Latina, que a teologia chamada libertação, que fazia opção pelos pobres, dentro até de um contexto de missão integral. E eu percebi uma incoerência em alguns pontos, porque tinha uma pessoa que defendia tanto isso, mas eu cheguei a questionar, eu falei assim, mas peraí, você faz tanta opção por isso, mas você não abre mão de ter o seu carro do ano. Correto. E você não abre mão, você tem 2 apartamentos bons e você quer investir mais um. Há uma incoerência no seu discurso. E aí a pessoa ficou brava comigo e falou assim, não, você está confundindo as coisas. Não, eu não estou confundindo.
Eu estou dizendo que o que você quer é lícito, é bom. Correto. E se você tem condições, porque você se especializou e tem experiência profissional para isso, é bom, não é pecado ter. O que eu acho que está errado é você embutir em mim uma ideia de que eu não posso ter, porque senão eu não vou agradar a Deus. Salmos 33, 4 fala que Deus dá os desejos nos nossos corações, certo? Você tem desejos pessoais que você tem na sua vida. Eu tenho desejos diferentes também. Então, prosperidade para mim, sabe? Desejos pessoais para a minha vida, sabe? São diferentes dos seus. Então, eu não posso julgar você por causa que você gosta de outras coisas, sabe? Talvez você goste de viajar ou passear, sabe? Ou talvez Deus te colocou quando você é criança, sabe? Para viajar o mundo, sabe? Só que não me impede para eu poder falar, não, aí você não pode viajar muito, não. Não é, sabe? Fica simples, irmão, sabe? Sim. E se eu gosto de roupa, eu gosto de roupa, sabe? Eu gosto de sapato bonito, sabe? Eu estou vendo aí. Entende? Mas tem pessoas que não gostam. Então eles vão falar comigo, Malécio, ó, cuidado, viu? Porque isso é vaidade. É, exatamente. Você está colocando seu coração Só aí. que eles gostam de comida, eles gostam de coisas mais... Entende? Toda pessoa é diferente. Entendi. Então o importante é saber que Deus... Qual é o pensamento de Deus, sabe? Eu acho que o valor aí, Lécio, não estão nas coisas. O pastor Márcio fala muito hoje que as igrejas hoje têm errado muito e ensinado o evangelho que se você vir para ele, você vai ter 100 caminhões, 15 apartamentos, tantas lojas, uma conta gorda. Ou seja, o evangelho não é troca. Você vem para Jesus e ele te transforma. E Salmos diz que Deus nos fez um pouco melhor que eles, como deuses. É um texto muito forte para a gente. E Deus nos instituiu para governar. Vamos dizer assim, vamos usar um termo que eu sei que é polêmico, mas para reinar em vida. Eu lembro de um livro que você me deu que fala muito disso. E esse, às vezes, pensamento é de alguma forma, deturpado por algumas pessoas que pensam e que usam isso para reinar em vida, se enriquecer em cima da ignorância dos outros. É isso que tem deturpado a ideia da prosperidade. Seria isso mesmo? Com certeza. Vai ter muitas pessoas que vão errar, sabe? Mas tem pessoas que erram sem saber ou sem ter um conhecimento bom de prosperidade. Só que não impede para nós cancelar a mensagem de prosperidade, entende? Nós temos que só refletir, aprender. Se eu fiz uma coisa, sabe, e não fez corretamente, sabe, não podemos falar, mas aqui então Deus não quer você próspero. Não, temos que voltar e falar, então eu administrei mal o que eu estava pensando, mas qual foi o pensamento de Deus no início para a humanidade, entende? E para mim, quando estou dando aula, sabe, eu falo com as pessoas, vamos voltar para Gênesis. O início, o pensamento de Deus para a humanidade, quando Deus criou Adão, entende? Importante é que quando Deus criou Adão, ele falou em Gênesis capítulo 1, sabe? Eu vou fazer a eles na minha semelhança, certo? Eles têm a mesma semelhança e a mesma imaginação, certo? E a imaginação é que o mesmo pensamento. Agora, estamos falando de mentes abertas aqui, certo? Sim. Então, temos que saber como Deus pensa, como Deus pensou quando Ele criou a humanidade. Aí, volto para Gênesis, aí você vê como Deus criou, fez tudo bonitinho, tudo excelente, o paraíso, sabe? Quando criou Adão e Eva, sabe? O lugar, sabe? Sim. Ele fez tudo perfeito para que a humanidade veja que Deus tem o melhor para eles. Não só isso. Aí depois ele falou, agora que ele já criou você, agora você vai multiplicar, frutificar, sabe? Leva tudo que você vê e faça a mesma coisa que eu fiz. Só que o mesmo pensamento de Deus, a mesma imaginação de Deus. Aí é onde nós erramos, entende? Nós colocamos esses pensamentos dos homens, que Deus quer limitar, que não pode, é muito. Mas nós Deus colocamos pensamentos onde Deus não está pensando, vamos dizer assim. Exatamente.